Engenheiros e engenheiras e simpatizantes, Prof. William, estruturas metálicas, placa de base. Nós vamos dimensionar uma placa de base, a sua área, a sua espessura e o chumbador para fixar no bloco de fundação. Então, um pouquinho de teoria. Nós temos aqui uma área da placa de base em que vai receber um perfil, pelo desenho aqui é um CS. 2 chumbadores, ou seja, eu posso girar em torno desse alinhamento que passa pelos 2 chumbadores. Ele está resistindo a um esforço horizontal, uma força vertical, chegando no bloco de fundação, que é o mais comum. E nós temos aqui, para regularizar, além de resistir aos carregamentos, uma regularização com um grout, né? Entre 25 e 50 milímetros é o indicado. Então, nós vamos colocar aqui em cima da nossa placa de base um perfil CS, em que existe um núcleo resistente efetivo, né, caracterizado por essa região retangular. Se você colocar o CS nesse formato, aqui esse comprimento é 0,8 do BF. BF é toda o comprimento da mesa do CS. E aqui 0,95 de H. 0,95 de H, H é a altura do perfil CS. Então, essa é a área efetivamente suportando o carregamento P. Tá? Agora, uma vista lateral aqui. Também tem que resistir ao esforço H. Nós vamos usar o chumbador, né, que inicialmente não tem essa função, mas nós vamos usar o chumbador para resistir ao esforço H. Então, a força P vai ser resistido pela nossa placa de base. Nós vamos encontrar a sua área e a espessura, bem como o diâmetro do chumbador. Então, para exemplificar, eu trouxe um exemplo, né? Nós vamos calcular as dimensões de uma placa de base, de uma coluna CS 300 por 62. O que significa um CS? CS significa que a altura tem 300 milímetros, o BF tem 300 milímetros, e a cada metro desse perfil nós temos 62,4 quilogramas, que é a massa linear. Então, essa coluna vai estar sobre a nossa placa de base, sujeita a uma carga vertical de 800 kN, 80 toneladas, e uma carga horizontal de 60 kN. Vou admitir que a placa esteja apoiada no concreto com FCK de 20 MPa e o chumbador é o aço tipo SAI 1020. Então, primeiro, as dimensões da placa, né? Então, eu vou adotar uma fórmula empírica. Nós vamos dimensionar a placa levando em consideração a resistência do concreto. Vamos usar uma fórmula empírica, FCK dividido por γC, γN, 1,4, e relação entre as áreas, a área do bloco de fundação em planta e a área da placa de base, sob a placa de base, que vai resistir ao carregamento vertical. Então, o FCK nós temos 20 MPa e vamos adotar a relação entre a área do bloco de concreto e a área onde efetivamente vai estar atuando a carga. Vamos adotar essa relação entre as áreas igual a 1. Claro que a área 2, por recomendação, pode chegar até 4 vezes o A1. E essa resistência não pode ser maior que o FCK. Então, fazendo a operação aqui, FCK 20 MPa, o nosso γCD, resistência do concreto, deu 10,204 ou 1,0204 kN por centímetro quadrado. A força que está chegando na placa de base, 800 kN, dividido pela área da nossa placa de base, tem que ser menor que essa resistência. Então, a tensão atuante tem que ser menor do que a tensão resistente do concreto. Estado limite último. Só que a nossa força resistente, majorada de 1,4, 1120, dividido pela área da placa de base, tem que ser menor do que a resistência do concreto.
Então, A1 passa para cá multiplicando e 1,0204 passa dividindo, deu 1.098 centímetros quadrados. Nós precisamos de uma placa de base, né, com pelo menos 1.098 centímetros quadrados. Se você adotar aqui uma placa quadrada, basta tirar a raiz quadrada para saber o lado dessa placa de base. Dá mais ou menos 33. Vamos arredondar para um número, né, mais bonitinho, 35 centímetros. Então, vamos adotar uma placa quadrada de 35 centímetros por 35 centímetros em planta. Então, essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão, nós vamos encontrar a espessura dessa base T. Vou mostrar aqui de novo no desenho. Espessura. Tá? O que nós vamos levar em consideração para calcular essa espessura? Lembra do núcleo aqui, ó, onde a carga está efetivamente sendo aplicada? Nós vamos considerar uma faixa, onde essa tensão está sendo aplicada, e essa tensão numa faixa é como se fosse um carregamento em cima da placa de base. Como é o núcleo que está resistindo fortemente, nós vamos considerar esse pedacinho, esses pedaços fora do núcleo, como se fosse um balanço. Então, essas faixas de tensões aqui são engaste, balanço, engaste, balanço. E assim a gente vai calcular a espessura. Então, voltando lá, calculando a espessura. Nós vamos calcular novamente a tensão resistente do concreto, agora usando a fórmula, né, do concreto armado, 0,85, FCK dividido pelo gama C. Nós temos aí uma resistência de compressão de projeto de 12,142 MPa, ou 1,2142 kN por centímetro quadrado. O balanço, no nosso caso aqui, ó, né, nós pegamos o perfil CS 0,8 de BF. Lembra que o nosso perfil é o CS 300? Então, se você pegar 0,8 de 300, nós temos 24 centímetros, ou 240 milímetros. Vou colocar em pé aqui. 24 centímetros. Para completar os 35 centímetros que eu adotei como base da placa de base, então 300 é a mesa, 0,8, 24. Para chegar a 35, 11. Então 5,5 para cá, 5,5 para a esquerda. Então o nosso balanço, como se aqui fosse uma viga engastada e livre, tem um balanço de 5,5 centímetros. Se isso aqui é uma viga engastada com um vão de 5,5 centímetros, o momento máximo fica no engaste e vale a carga distribuída vezes a distância, né? Q é a carga distribuída, L é a distância. Então a carga aqui é Q vezes L. Aplicada no centro, L sobre 2. Então QL vezes L sobre 2, QL ao quadrado sobre 2. Esse é o momento no engaste. Então, nós vamos calcular o momento, QL ao quadrado sobre 2. A carga numa faixa de 1 centímetro, a carga aplicada em 1 centímetro, transforma-se em carga distribuída. O vão lá de 5,5 centímetros, ao quadrado dividido por 2, achamos o momento de 18,366 kN centímetros. O momento resistente, módulo de resistência plástico, Z, tensão de escoamento do aço e o gama 1. O gama 1 é 1,1, por recomendação da norma 8.800. O nosso FY para o nosso aço é 25 kN por centímetro quadrado, ou 250 MPa. E o módulo de resistência à flexão plástico é para 1 centímetro de base, B em 1 centímetro, H é o T dividido por 4. Então, 1 vezes T ao quadrado dividido por 4, então fica T ao quadrado dividido por 4. Então, esse resistente tem que ser maior do que o momento que eu acabei de calcular, 18,366.
Então a única coisa que eu não sei aqui é a espessura. Então passa o 4 multiplicando, passa o 25 dividindo e 1,1 multiplicando. O t está ao quadrado, tira a raiz quadrada, vai dar um t que tem que ser maior que 1,798 centímetros. Então, arredondando aqui para um número inteiro e em milímetros, 2 centímetros, 20 milímetros. Então, a nossa placa até agora ela tem base e altura, né, em planta, de 35 centímetros por 35 centímetros e uma espessura de 20 milímetros. Agora vamos calcular os chumbadores. Eu adotei aqui 2 chumbadores aplicados bem no centro, que vão resistir à nossa força horizontal de 60 kN. Então, nós vamos supor que esse chumbador está resistindo a todo o cisalhamento causado pela essa força horizontal. Então, a força resistente ao corte são 2 chumbadores, tá? E a tensão de cisalhamento é 0,4 área vezes tensão última, AG é a área bruta do chumbador, FU é a tensão última do material do chumbador. Aqui, 390 MPa, que é o SAI 1020. E o gama A2, pela NBR 8800, é 1,35. Isso tem que ser maior, majorando a carga horizontal, também 1,4. Então eu tenho 2 chumbadores, 0,4 área vezes tensão é força, área bruta é o que eu quero, 39 kN por centímetro quadrado é a tensão última do SAI 1020, 390 MPa, 39 kN por centímetro quadrado. E o gama A2, 1,35. Então nessa expressão eu isolo o AG. 1,35 passa multiplicando, 39 passa dividindo e 2 vezes 0,4 passa dividindo. A AG vai dar 3,63 centímetros quadrados. A nossa área bruta tem que ser maior que 3,63. Tá? Então, adotando aqui chumbador de 22 milímetros, calculando a área, vai dar 2 vezes a área de um diâmetro de 22 milímetros, vai dar uma área de 3,8 centímetros quadrados, que é maior que 3,63 centímetros quadrados. Então, nós temos em planta a placa de base, que vai receber a força vertical de 800 kN. Eu tenho a força horizontal de 60 kN majorada, sendo aplicada nos 2 chumbadores de 22 milímetros e a espessura da placa de base de 20 milímetros. Então está aí feito o dimensionamento da nossa placa de base. Então eu vou deixar na descrição do vídeo esse arquivo em PDF com todo o exercício resolvido, como eu faço em todos os meus vídeos. O vídeo sempre acompanha o PDF com as explicações do exercício, do exemplo resolvido. Ok, senhores?